vocês forem fumar alguma coisa, provavelmente por causa do que não aparece barulho de taco. Aí se for fumar, pra não fumar assim, pra fumar aí, por causa do barulho que dá aí. Olá, Elaine, boa noite. Vou esperar mais uns 5 minutinhos e aí a gente começa.
Boa noite, Elaine, tudo bom? Vou esperar mais uns 5 minutos, mais uns 3 minutinhos e a gente começa. E a gente começa um pouco diferente, na nossa penúltima live do ano. Vou esperar mais uns 2 minutinhos e aí a gente já inicia, tá? Hoje a gente inicia um pouco diferente. Vocês conseguem me escutar bem? Boa noite, Rafa, tudo bom? Boa noite, Alice, tudo bom? Mais uns 2 minutinhos e a gente inicia, tá bom? A professora Fabrícia tá pelo perfil da página. Boa noite, Fabiana, tudo bom? Tá tudo preto, Rafa. Eu vou iniciar daqui a pouquinho. Não é nenhuma falha, nem nada. Boa noite, Ana, tudo bom? Bom, vou iniciando, tá? Vou iniciar com a leitura de um texto, que foi um texto que eu escrevi ontem, logo depois da nossa reunião. Deixa a moto passar. Fazia silêncio no local. Nem mesmo o respirar da plateia ansiosa era ouvido. Também estava escuro. Nem os olhos mais acostumados conseguiam enxergar algo. Depois de um tempo, passos firmes no tablado. Durou menos de 1 minuto. Depois o silêncio novamente. Uma única luz iluminou a mulher ao centro do palco. Ela suspirou, fechando os olhos. E a plateia segurou o fôlego, aumentando os olhos. Primeiro ato, a mulher no palco diz: abre aspas. A mulher permeia a poesia de capa a capa. Está sempre presente na história. Domina a vida de reis e conquistadores na ficção. Na vida real, era a escrava de qualquer garoto cujos pais lhes enfiassem um anel no dedo.
alguma das palavras mais inspiradas, alguns dos pensamentos mais profundos da literatura vieram de seus lábios. Na vida real, ela pouco conseguia ler, mal conseguia soletrar e era propriedade do marido. Outra vez o escuro. O sussurrar do público. Os passos de nem um minuto na madeira. Outra vez o clarão único. Outra mulher que suspira e fecha os olhos. A plateia se silencia e se inclina para a frente. Segundo ato, a nova mulher no palco diz, abre aspas, quando lemos sobre o afogamento de uma bruxa, sobre uma mulher possuída por demônios, sobre uma feiticeira que vendia ervas ou mesmo sobre o homem muito notável e sua mãe, então acho que estamos diante de uma romancista perdida, de uma poeta subjugada, uma Jane Austen muda e inglória, uma Emily Brontë que esmagou o cérebro em um pântano ou que vivia vagando pelas ruas, enlouquecida pela tortura que seu dom lhe impunha. Na verdade, arrisco-me a dizer que Anônimo, que escreveu tantos poemas sem contá-los, com certeza era uma mulher. Outra vez o escuro. O público irrequieto nas poltronas aumenta o volume. Novos passos de nem um minuto na madeira. Outra vez o clarão único. Nova mulher que suspira e fecha os olhos. A plateia se arruma, uma tosse aqui e ali, olhos atentos à frente. Terceiro ato. Outra mulher no palco diz, abre aspas, a literatura está aberta a todos. Recuso-me a permitir que você, mesmo que seja um bedel, me negue acesso ao gramado. Tranque as bibliotecas se quiser, mas não há portões, nem fechaduras, nem cadeados com quais você conseguirá trancar a liberdade do meu pensamento. E o escuro outra vez. Uma combinação de passos que não dura um minuto. Agora é a sala que é completamente iluminada. As pessoas soltam o ar que prendiam. As três mulheres dão as mãos. Paira um silêncio no ar. A plateia olha as três mulheres pelas lentes das lágrimas. O aplauso de mais de um minuto estoura. Os aplausos são também destinados às passagens retiradas do livro Um Teto Todo Seu, de Virginia Woolf, e lidas pelas três mulheres que agradeciam ao público. Virginia é uma das autoras mais aclamadas mundialmente, cujo nome é reconhecido por clássicos que viajam por tempos e lugares. Teve sua própria identidade apagada. Talvez não tão apagada quanto a de sua querida inspiração Emily Brontë ou de Jane Austen e tantas outras, mas parte dela ainda é ignorada. Quem de fato foi? O que a levou ao ato de se juntar às águas para sempre? Fora a pressão de ser uma mulher em uma sociedade tão brutal? O amor avassalador e não correspondido de Vita? Ambos? Ou outra coisa que nos foge e nunca se revelará, pois ela levou junto a ela para as águas. Silêncio. Os retratos diante de nós. Somos todos o quarto ato. Nesses meses que vivemos sob um teto todo nosso, quem descobrimos? Os ecos de quem encontramos no reflexo dos nossos espelhos. As vozes de quem se confundem à nossa. Somos capazes de nos reconhecer enquanto coletivo? Até aqui caminhamos na liberdade que só a literatura é capaz de nos fornecer. O teto todo nosso se pintou de várias cores,
se modelou em diferentes formatos, se ergueu em verbos. E a nossa liberdade se fez em palavras, se tatuou no papel e se eternizou em corações que não se permitiram trancar. Escrevemos pensamentos, contamos liberdades, compartilhamos histórias, cicatrizes, dores e chaves. Ninguém vai nos calar. Ninguém mais nos cala. Ou assim deveria ser. Deixa eu ajeitar agora. Aqui. Deixa eu ver o que vocês escreveram. Gente, eu esqueci o meu óculos. Na verdade, eu não sei onde é que eu coloquei o meu óculos. Então... Então eu vou pedir só um pouquinho de paciência por causa das leituras dos comentários, que é pequenininho, as letras são pequenas. Mas eu não sei onde está meu óculos. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Boa noite, Nívia. Que começo. A professora Fabrícia colocou: esse texto da Brenda é tudo. Professora Fabrícia também: que mulheres maravilhosas para iniciarmos a noite. Quantos atos nos compõem? De escuros e de luzes, mulheres hoje no palco da vida. Olá, Ju, boa noite. A Rafa disse que deu para sentir tudinho. Ai, que bom. Bom, vou só beber um pouquinho de água. Deixa eu botar o... A Gil colocou: pelo visto perdi alguma coisa muito boa. Depois você volta e confere, Ju. Bom, e nesses atos nossos, nesses atos do palco que acontecem no palco da vida, no olhar atento de tantas pessoas. Teve texto autoral sim, Ju, mas tem outro no final também. Nos olhares atentos de tantas pessoas, hoje quem traz pra gente as palavras escritas pelas nossas mulheres autoras do nosso grupo são elas, mulheres que marcaram e ainda marcam a história, ainda que a gente não as conheça pelo nome. São as que estão aqui trazendo cada uma um dos contos de hoje, mas são as inúmeras outras que a história vai apagando propositalmente. E que o nosso não silêncio nos permita encontrar
as muitas de mim, janelas e viagens. O conto escrito pela Kátia Pires Chaga, ilustrado por ela também. Deu para ver direitinho a imagem? Se eu pudesse dar um toque em meu destino, um estalo tintilado. Uma delas, de nascimento guanabarina, por ancestralidade amargosa, vivência dolorosa, sofrimento mesmo, do qual devemos nos apartar. É preciso discernimento na hora de optar. Falo aqui de usar os filtros das decisões que temos de tomar, da utilidade, da bondade e da verdade no processo do existir, do pensamento e sentimento ao calar, falar ao ato, imprimir, da atitude que é individual, mas apartada não está, do meio que é relacional, interligando todos os seres, garantindo aos resultados colheitas coletivas, em territórios por abundância de meios às muitas vidas, transformando nossas existências para novas perspectivas, receitas. A receita da pátria, pobre que preta, pública, escola da vida, USP, atim, manhê, calma. Calma que a doutora vem mostrar que tem cura o preconceituar. Disciplina. Disciplina o modo de andar, caminhar, disciplina o falar, o silenciar. Disciplina antes mesmo do pensar, o sentir, o escolher, o agir. Sempre a peneirar. Nas estações, as redes dos sistemas, a frequência habituar. Disciplina, diz-se fazendo, plena, o significado ressignificando. Instada. Completude encontraremos nesta estada, nossa estrada para prosseguirmos a caminhada, mentes, dedos, mãos, pés e boca funcionar. Companheiras de jornada, freio no tempo certo é avançar. Confia no parâmetro, na guia para caminhar, muita estrada pela frente, no bem a trabalhar. Continuaremos viventes, estudando para conectar. Quantas peças tem este novo virtualizar? Onde está sua estrada? Na rede do conhecimento, navegando na evolução, embelezemos os links da alma, construamos a formação, distinguindo o próprio pensamento em cada uma de nós comum. Que tal plugar um mutirão do amor? Seremos todas nós intelectuais e muitas juntas no apoio moral. E até lutar em prol do bem-estar geral, afastar da mente todo mal pensar, saber se respeitar. Hoje, carioca, valorizando nossa história, a Afrotopia é base aqui. Se liga aí. A Rafa falou, vale a pena voltar, Ju.
Sou suspeita para falar, Ju, mas eu acho que vale a pena voltar sim. A Nívia colocou, concordando que vale a pena voltar. A Juliana colocou, amando que cada vez mais temos ilustrações. Professora Fabrícia colocou texto lindo, Kátia. Boa noite, Bela. Professora Fabrícia citou uma parte do texto. Freio no tempo certo é avançar. A Ju colocou que amor. Oi, Mila, tudo bom? Volta sim pra ver. Foi um texto logo no início que foi lido. E que bom te ver por aqui, Mila. Elaine colocou lindo. Ju falou, nossa, esse texto significa potência, amei. Verdade, né? E que potência, né? E que força. E que vivência, e que escrevivência, né? E que lutas diárias a gente vai enfrentando num coletivo que talvez se perceba no singular e que por isso às vezes não consiga o saber e precisar o tempo certo de frear para avançar, ou então de caminhar nesse avanço lento, ainda que em marchas desencontradas, se encontrando pelas esquinas dessa rua. E nesse caminhar, nessa luta, nessa escrevivência, nessa potência, nessa voz que é dita e refletida no eco do outro, nós vamos lutando para não sermos mais e para não continuarmos a ser reticências no silêncio. De mais uma. Texto e ilustração da Leana Ferreira. Vou beber só uma água. Quando eu era criança, ninguém quis me contar que para viver eu teria que lutar. Lutar para não ser mais um pedaço de carne sem dono, sem lei, pronta para o abate. Uma sociedade que serve de vitrine expondo uma fragilidade inventada, deixando apenas uma história para contar. Sobre as mãos que entram sem permissão e roubam o que só cabe a mim compartilhar. Uma cultura traiçoeira fundada sobre a memória das nativas massacradas. São Marianas, Marias, Fernandas, todas sob o medo do abuso, acorrentadas. Socorro, me tira daqui, alguém, por favor, me ajuda! Quantos gritos mais ignorados? E assim é só mais uma nas estatísticas dos corpos violados. Da transgressão de quem deveria proteger até o reverso do culpado, continuam segregando. A culpa é do pecado. Permanecemos lutando para que nossa voz seja ecoada e não amanhã ou depois, mas hoje as mulheres sejam respeitadas. A Elaine colocou lindas essas ilustrações, tipo
estilogravuras. Elaine, uma curiosidade sobre as ilustrações. Perdão, tô com soluço, eu tomei banho, não sequei o cabelo, porque tava muito quente, enfim. E aí acabei ficando com soluço. Mas, Elaine, sobre as ilustrações, e os textos, eles foram produzidos nas nossas aulas do curso, né, que foi originado desse projeto, o curso de Janelas Narrativas. E foi na aula da professora Fabrícia com a professora Bruna, que eu acho que hoje não tá aqui, mas também é uma super querida do nosso projeto. E ela trouxe, junto com a professora Fabrícia, essa atividade das estilogravuras. E hoje nós contamos aqui no entendimento de que também são textos e que eles despertam na gente um pré-texto que permeia, né, todo o texto escrito por elas, nessa potência que é multi e que é multiplicada cada vez mais ao ser contada, ao ser lida. Bom, e que ecos encontramos em nós? Do nosso vazio escutamos o grito daquela que a fogueira queimou. Em nosso escuro somos capazes de ver o contorno das palavras da autora que a história apagou. E de tantas outras que a mesma história apagou e nega. E ecoando em nós, cada vez mais latente, podemos sentir e ouvir questionamentos e respostas em mim. Um texto e ilustração pela Adriana Milesi. Ela vestia roupa de festa, maquiagem perfeita para esconder gente que não presta e que se presta a encenar o sombrio de forma que pareça ser luz. Cenário ideal, algo legal, nada intencional. Sabe aquele tipo de gente que sorri apenas com os dentes? É, esse mesmo. Que não aperta os olhos, não contrai os músculos faciais num sorriso largo. Quem dirá contrair o coração? Seria imaginar demais. Como ela estava vestida? E se importa? Olha e volta. Volte a passado um pouco só. E a resposta lhe bate na cara de mãos palmadas, punhos algemados, boca amordaçada e não se espante. Trajes bem comportados, compridos, e mesmo assim perguntariam: como ela estava vestida? Tratam-na como apenas um pedaço de carne morta e matam suas palavras, os sonhos, retiram a sua dignidade e ainda perguntam: o que ela queria também, vestida daquela maneira? Ela não queria. Quer seus direitos respeitados. Ela não queria. Mas sua negativa nunca foi e ainda não é o bastante. Fingem não ouvir. E mesmo assim ela fala. E sua voz ecoa por tantas outras que compartilham a dor que ela pensava ser só sua.
faz-se ouvir em um coro maior, ainda assim silenciado, negligenciado, subjugado. Mas ela não desiste. Resiste, persiste e, por acreditar em dias melhores, ela insiste. Sabe que me representa e que eu acredito que é a luta por um lugar no mundo onde a voz dela, é sua e minha, sejam, enfim, ouvida. E que o ruído produzido pela sonoridade do que eles até hoje nos forçam a manter escondido, por acreditarmos sermos as culpadas, as que induzem, leve ao chão os muros do preconceito tantas vezes incutido em nós mesmas, ao apontarmos o dedo. E que a queda destes muros represente a liberdade sonhada, palpada mentalmente, abraçada a cada pontapé. E que dentro de mim, que sou ela, haja um respiro aliviado de peito aberto, já sem medo do que é incerto, exalando coragem por estar no caminho certo. Nunca se deixe persuadir por falácias que ferem a dignidade dela. Carregar tamanho fardo nos ombros é pesado demais. Você já imaginou dormir e acordar sem saber o que é ter paz? Já experimentou um relacionamento forçado, desespero que é pensar poder perder os filhos? A dor sente a cada palavra que fere seu coração? Embora nem sempre é uma opção. Ela é de carne e não está morta. Matou-se para resistir e ressignificou para disfarçar as feridas provocadas em nome de um pseudo-amor. Não a avisaram que seria assim. E se o fizeram, as aparências lhe confundiram a ponto de mergulhar de cabeça no fundo do poço. Desde menina ouvia o que lhe cabia, o que podia ou não. Meninas não sentam assim, não se vestem assim. Todos acham que sabem o que uma moça deve fazer. Sapatos vermelhos são de puta? Pensamos que não. Vemos o vermelho como apenas uma cor. Tantas vezes significou amor, outras tantas também dor, ao pintar meu rosto e calçar meus sapatos vermelhos. Expresso que subi um degrau, que continuamente estarei avançando em busca do que acredito. Como ela esteve, está ou estará vestida, pouco me importa. Luto para que, assim como eu, ela tenha o direito de se vestir ou se despir como quiser. Deixa eu ler o que vocês colocaram. Boa noite, Adriana. Você chegou no momento exato do seu conto. A Kátia colocou muita sororidade. Equidade é a palavra, Kátia disse. A Ana botou, tô toda arrepiada com os textos de hoje. A professora Fabrícia fez uma excelente reflexão aqui, questionando: a roupa importa? Talvez dependa de quem está contando a história. A Elaine botou: isso que eu acabei de dizer aqui em casa. Estou toda arrepiada aqui. A professora Fabrícia colocou: e mais do que sororidade e empatia, queremos direitos respeitados. Enquanto isso, políticas públicas já podem conta.
e dentro de mim que sou ela, citando aqui uma parte do texto. Boa noite, Ana Paula. A Adriana disse que a fiz chorar, perdão. A Juliana, sem palavras para esse texto, ele diz tudo por si só, texto necessário. E mesmo sem nos reconhecermos, sem nos conhecermos, vamos lutando uma pelas outras. Em uma luta que não termina aqui, que não começou aqui, mas uma luta de várias mulheres, mulheres com nomes, mulheres com rostos, com histórias, com tons, com diferentes olhares, diferentes visões de diferentes lugares, que se conheciam, que se conheceram na rua, que nunca sequer se conhecerão. Mas é uma luta de resistência que parte de mim, e não só por mim, mas por ela, não só por ela, mas por todas nós. Nessa luta que acontece todos os dias, a todos os momentos, que está acontecendo agora entre a gente, que está acontecendo agora em qualquer outro lugar do mundo, que está acontecendo agora em qualquer lugar onde uma mulher está empurrando a outra para cima, está apoiando a outra, dando suporte a outra, seja de forma direta ou indireta. Uma luta de tantas épocas, de tantas mulheres, de tantas faces, de tantos nomes, de tantas histórias, que a história que é contada, que é registrada pelos homens, faz questão e é necessário apagar. É necessário tornar cada uma dessas guerreiras anônimas, para que em seu anonimato elas não sejam capazes de servir como exemplo para outra. E que a gente não consiga se reconhecer enquanto um coletivo de iguais que precisam se apoiar. E assim, nesse anonimato, nessa história apagada, que a história dos homens propositalmente não conta, não permite contar, não pode contar, que nega, que esconde, que ignora, que subjuga, a gente vai reproduzindo em nós mesmas os muros da opressão, ao apontar o dedo, ao reproduzir falas preconceituosas, ao estar do outro lado da luta, da rua, em que se questiona o estado de embriaguez da mulher, as suas roupas, se questiona a veracidade daquilo que ela traz, do seu relato. E resistir na luta, contar a nossa história, contar essas histórias, colocar-se para fora, colocar-se ao mundo, colocar-se na rua, ainda que de forma metafórica, escutar principalmente a história da outra, escutar com a mente e o coração aberto, com os ouvidos aguçados e acolhedores, se perceber na outra, é o maior agradecimento que podemos dar àquelas que nos abriram e ainda abrem os caminhos para estarmos aqui. Sejam elas do passado, sejam elas do presente, sejam elas a gente mesmo. E aí, eu queria perguntar para vocês se vocês conhecem essas mulheres. E aí, coloquem nos comentários se vocês as conhecem, quem elas são. Você conhece essa mulher? Eu vou esperar um pouquinho por causa do delay. Eu já atualizei o aplicativo, parece que ele tá melhor. A Adriana colocou isso, ser abraço
e não dedo apontado. E aí, você conhece essa mulher? Coloque nos comentários. Quem você acha que essa mulher foi? Quem você acha que essa mulher é? A Bela colocou, a Marie Curie. É ela mesma. E o que ela representa? O que ela significa? O que você acha que ela representa? O que você acha que ela significa? Quem ela foi? Mais alguém? Bom, ela foi uma das primeiras cientistas, na verdade a primeira mulher cientista e física polonesa, e ela ganhou 2 Nobel, né, em áreas diferentes, né, que foi na física, acho que pela radioatividade, e na química, que aí na química eu não sei, não lembro pelo que foi. Ela nasceu em 1867 e morreu em 1934. Uma grande mulher cientista, química, física, ganhadora de Nobel em 2 áreas diferentes, a única a conseguir isso. E que exemplo ela não é para todas as meninas que sonham em um dia estudar e chegar, né, onde ela chegou e ir além, numa área que majoritariamente, a gente fala isso um pouco mais pra frente, é majoritariamente masculina, né? A Rafa disse que lembra dela das aulas de química. A Ju botou, eu não lembrava o nome, acabei pesquisando. Acabei já lendo tudo. E aí, e esta mulher? Você a conhece? Quem ela é pra você? O que ela significa pra você? Hoje talvez a gente passe só um tiquinho do horário, mas eu prometo que é só um tiquinho. Pra você, quem é essa mulher? O que de importante ela te traz? O que de importante qual é a importância dela pra você? O que vem à sua mente quando você pensa sobre ela? Quando você vê uma foto dela? Dá pra ver? Pra mim a imagem ficou um pouco ruim. Ficou melhor? A minha também tinha ficado ruim, Ju. Pensei que fosse do notebook, mas eu acho que foi... É que o tempo tá mudando. A Mila botou, significa muita coisa, meu Deus. A Bela colocou autenticidade. A Ana Luísa, colocou Frida. Ela mesma. A Frida, ela nasceu em 1907, ela morreu em 1954. Foi uma grande pintora mexicana e, mais do que isso, uma grande líder revolucionária de vários pensamentos e eternizada em nossas lutas, em nossas vivências, em nossas muitas nós, né? A Mila botou a força dela, como ela fez arte com as dores dela. Como ela lutou, como ela se deu.
por aquilo que ela acreditava, por aquilo que ela sonhava, como ela nunca desistiu dos seus amores, né? E aí eu não falo nunca desistir de num sentido romantizado da coisa, mas de viver, dela viver e de fazer aquilo que ela acreditava, por aquilo que ela acreditava, por quem ela acreditava, enfim. E aí, vocês conhecem? Eu, particularmente, sou muito suspeita para falar delas. Mas aí eu já acabei dando uma dica para quem me conhece, para quem é meu amigo, né? Eu espero que vocês saibam quem são, né? E aí? Quem são elas? Se você souber só o nome de uma, já tá bom. Ai, meu Deus, a luz deixou elas sem rosto. Vê se tá melhor assim, gente. Ficou bem, mas não sei. Vê se tá melhor. Tapei aqui. Quem são elas? A Juliana, a Juliana colocou que o sorriso entregou. Pois é, não consegui disfarçar, eu peço perdão. Não fazia parte do roteiro, é que eu não consigo mesmo. A Bela também colocou Irmãs Brontë. Sim. Vamos lá. Essa daqui é a Charlotte. Tá vendo onde está meu dedo aqui? Essa daqui é a Charlotte. Ela nasceu em 1816, ela morreu em 1855. E no início, ela escrevia pelo pseudônimo de Currer Bell. Essa daqui, atrás... Espera aí, é a que tá atrás. Vou falar que tá na frente primeiro. Essa daqui que tá na frente é a irmã mais nova, é a Anne, a Brontë. Ela nasceu em 1820, morreu em 1949, perdão. Ela escrevia sob o pseudônimo de Acton Bell. E essa daqui, ó, que tá aqui atrás, é a Emily Brontë. Ela nasceu em 1818, morreu em 1848 e ela começou a publicar pelo pseudônimo de Alice Bell. Elas são escritoras britânicas de clássicos ingleses e que por anos tiveram que escrever sob pseudônimos masculinos porque não era permitido a mulher a escrita, o pensar, né? Então, elas, assim como tantas outras, escreveram por anos seus textos sob o pseudônimo masculino, né? A Juliana colocou: toda vez que eu escuto delas, eu lembro de você. Quando eu vi a Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata, só falavam delas. Lembrei toda hora. Eu adoro esse filme. E é nessa história perdida, nessa história negada, nessa história modificada, maquiada, né, naquela propositalmente não contada, as mulheres vão levando, a mulher, né, vai levando consigo um pedacinho de cada chão onde seus pés pisam, de cada encontro que o seu corpo presencia, onde carta nenhuma foi deixada. E quando foi deixada, essa carta foi queimada, rasgada, escondida, apagada, desaparecida. E agora a gente se pergunta várias vezes: quem é essa mulher que diz tchau? A Mulher que Diz Tchau é um conto do Galiano. Peraí, deixa eu botar só aqui, só como... do Eduardo Galeano. E eu vou ler, é um conto breve.
E no final eu tomei a liberdade de só colocar uma provocaçãozinha para levar a reflexão para cada uma de nós. Espera aí. Deixa só eu ajeitar-me. Não tô nem vendo como é que tá o penteado, mas eu pensei num aqui. Levo comigo um maço vazio e amassado de republicano e uma revista velha que ficou por aqui. Levo comigo as 2 últimas passagens de trem. Levo comigo um pedaço de guardanapo de papel com a minha cara que você desenhou. Da minha boca sai um balãozinho com palavras. As palavras dizem coisas engraçadas. Também levo comigo uma folha de acácia recolhida na rua, outra noite, quando caminhávamos separados pela multidão. E também outra folha, petrificada, branca, com um furinho, como uma janela. E a janela estava fechada pela água e eu soprei. Eu soprei e vi você. E esse foi o dia que a sorte começou. Levo comigo o gosto do vinho na boca. Por todas as coisas boas, dizíamos, por todas as coisas cada vez melhores que nos vão acontecer. E não levo nenhuma única gota de veneno. Levo os beijos. Levo os beijos de quando você partia. Eu nunca estava dormindo. Nunca. E um assombro. Por tudo isso. Por tudo isso que nenhuma carta, nenhuma explicação podem dizer a ninguém o que foi, o que fomos. E você? O que leva contigo? E você? O que leva contigo? Vou pegar pra frente. O que você leva contigo? Que lembranças você leva contigo? Que gosto você leva na sua boca? Pelo quê? O que levamos em nós? Verdade, professora. Juliana colocou Lily James, mais literatura, mas falando das irmãs Brontë, sua cara. Sim, foi um filme feito exclusivamente pra mim. A Kátia colocou: precisamos lembrar que o Nobel é machista e branco, norte-americano e europeu, apenas 3% destinado às mulheres. As cientistas negras passam pela discriminação do racismo além do machismo. Verdade, Cássia? Quantas mulheres não conseguem dizer tchau? A professora Fabrícia questiona. A Adriana coloca: para dizer tchau é preciso coragem. A Adriana colocou: o que levo comigo? Ah, meu coração. A Bela disse que leva com ela aprendizados.
E quem somos nós, né? E quem somos, em que lugar ocupamos nessa luta? Como usamos a nossa voz? Como usamos o nosso local? Somos tantas, braços dados ou não? E essa mulher? Quem é ela? A Kátia colocou que leva com ela a intensidade desses nossos encontros, de muitas nós. A Adriana colocou Maria Bonita. Qual é para vocês, qual é a importância dela nessa história, nessa caminhada, nessa trajetória de tantas nós? Juliana botou Maria Bonita. Maria Gomes de Oliveira, também conhecida como Maria Bonita. Ela nasceu em 1911 e morreu em 1938. E ela foi a primeira cangaceira brasileira, né? Ela era uma cangaceira brasileira. Nessa história de lutas, de tantas nós, de braços dados ou não, né? Que caminham, que marcam e que deixam seu nome imortalizados nas histórias. A Kátia falou: hoje acordei falando com ela, acordei muita gente hoje falando: acorda, Maria Bonita. E esta mulher? Qual é o seu nome, qual a sua história, o que ela representa para você? A Adriana colocou que a Maria Bonita, para ela, representa a força e a coragem de ser mulher em tempos de conflito, que nunca passa. Bela colocou que os dias já vêm raiando e a polícia já está de pé. E esta mulher aqui? Kátia colocou Elza. Sim, a rainha Elza Soares, nascida em 1937, que felizmente, que espero que por muitos e muitos anos ainda está entre nós, na nossa luta, né? Que teve o seu nome retirado, né, da lista de personalidades negras da Fundação Palmares, como mais um ato de desgoverno do nosso governo. Ela é cantora, ela é compositora brasileira e ela foi eleita, né, pela rádio BBC de Londres em 1999 como a cantora do milênio. E essas 5 mulheres lembradas, mencionadas aqui hoje, elas são um grupo pequeno das tantas mulheres que compõem essa nossa luta, a nossa estrada. Seja ela qual estrada for. E é importante que, seja qual for a nossa arte, seja qual for a nossa posição, nós levantemos as nossas vozes por essa luta que não é por mim, não é pela outra que conhecemos, não é pela outra que não conhecemos, mas é por todas nós.
pelas que estão aqui no nosso mesmo tempo, por aquelas que se foram, mas que vivem em nós, e por aquelas que virão no futuro. Para que elas encontrem um futuro melhor do que a gente vive hoje. Para que elas encontrem um futuro onde elas tenham o direito de se vestir e se despir como quiserem. Assim como a gente hoje tem o direito de escrever, de dar o nosso nome a essa escrita, apesar de todas as dificuldades e tantas outras dificuldades, a gente tem um pouquinho de agência, né, na nossa vida por tantas outras do nosso passado. E são inúmeras as formas de resistência, são inúmeras as formas de arte, são inúmeras as formas de se mostrar e de se firmar e de se tornar imortal. Então, qual é a sua? Né? Qual a sua arte, qual a sua resistência, qual a sua ação? Né? E essa ação da gente se reconhecer, da gente se perceber, da gente se colocar em ação, da gente se colocar em resistência, é uma ação dolorosa. É uma ação dolorosa porque ela necessita, para ser feita, de que reconhecemos a cada dor, cada ferida, me fugiu a palavra, mas cada imposição, cada imposição aos nossos corpos, né? Cada violação aos nossos corpos e que os nossos corpos são violados constantemente, né? E reconhecer isso, perceber isso, é difícil, é doloroso e parece solitário, parece que é sozinho, né? Parece que a gente tá sozinho e que a gente carrega as amarras, o veredito da culpa e, enfim, toda a mancha, toda a mancha na testa, toda a marca na testa, parece que é a gente que conhece, que carrega. E se reconhecer assim não necessariamente significa que a gente vai se reconhecer enquanto coletivo, porque esse coletivo, ele não está dado, ele não é natural. Pelo contrário, esse coletivo é cada vez mais fragmentado, cada vez mais despercebido por práticas, por ações, por apagamentos, por reproduções de uma estrutura machista, de uma estrutura racista, de uma estrutura onde esse coletivo não pode se perceber, onde esse coletivo não pode se tornar, enfim, coletivo. Porque para o modo de produção societário se manter enquanto tal, ele precisa que esse coletivo não se perceba, ele precisa que esse coletivo seja cada vez mais fragmentado e ele precisa que a gente reproduza as suas falas, reproduza os seus muros, que a gente se coloque amarras e que a gente aponte o dedo para outro. E às vezes essa reprodução, ela parte da nossa infância, do local onde a gente é criado e socializado, e por isso mesmo essa mudança, ela é diária, ela é constante. Nós não estamos isentos ao erro, mesmo aquelas e aqueles que se percebem enquanto coletivo. E não basta a gente corrigir o nosso próprio erro, a gente precisa corrigir o erro daquele amigo que está do nosso lado, comete, né? Chamar ele para essa luta, fazê-lo perceber que estamos todos nessa. A Kátia colocou: cada uma nos novas forças, cada uma aqui presente, cada Brenda, Fabrícia, perdi o texto.
Cada Brenda, Fabrícia, Denise, Juliana, Mila, Ana Paula, Bela, Adriana, Ana Luísa, Fabiana e todas as quais destinamos e nos destinam esta conexão. Pluralidade na diversidade com efetiva comunicabilidade. E aí, né, se a gente quiser a mudança de fato, a gente precisa criar e educar para essa mudança. A gente precisa pensar a educação para além do tecnicismo. A gente precisa pensar o lado libertador dessa educação. E como a gente faz isso? Se a educação está cada vez mais e mais focalizada no universo do trabalho. Se a urgência é colocada toda em cima do trabalho, de que profissionais estão formando. A pergunta então precisa ser mudada. Não é que profissionais vamos formar, mas que seres humanos em sociedade sairão do muro das escolas. Né? Então, romper com essas pré-determinações de gênero, romper com os preconceitos, romper com esses muros. E não é fácil, não é um caminho rápido, não é um caminho repleto de flores. Pelo contrário, porque se fosse fácil, se fosse repleto de flores, então ele ficaria superficial, ele ficaria só na essência, só na aparência, perdão, e não mudaria a essência, a estrutura. E aí, né, falando desse controle dos corpos e tudo mais, a maternidade também, essa maternidade compulsória é um desses mecanismos. Para além de todas as reproduções de gênero, de menina não senta assim, menina não fala isso, menina não estuda aquilo, menina jamais chegará em tal lugar, menina precisa ser bela, recatada e do lar. E a maternidade tem grande parte disso, né? E aí fala que a mulher só é completa quando ela for mãe. E aí a sociedade faz com que a mulher escolha entre a maternidade e a carreira. Por que não as duas coisas? Por que não ser os dois? Por que tem que escolher um ou outro? E se a mulher não quiser ser mãe, tudo bem também? Será? E quando a mulher escolhe a carreira, os olhares, as falas, e quando a mulher escolhe os dois, que obstáculos não são constantemente colocados para que ela desista? Ou de um ou de outro? Ou para que ela não suba na sua profissão? Para que ela permaneça estática, já que conformada, né? E aí, entrando nessa questão, dando uma acelerada também, da profissão de homem e tudo mais, ontem, na nossa reunião, a professora Fabrícia citou um filme, e aí por isso que eu falei da maternidade também, chamado A Jornada, com a Eva Green. Foi um filme de 2019, estreou, se eu não me engano, no streaming esse ano. Cine, pra quem tem. Deve ter pirata também pela internet. E eu não estou incentivando a pirataria, eu estou incentivando a democratização do cinema. E aí é um filme que conta a história de uma astronauta francesa que vai para Marte, né, pela primeira vez. E o curioso é que ela só entrou na equipe principal para ir para Marte porque um homem desistiu. Então ela sequer foi a prioridade, né? Por ela ser mãe, enfim, por ela ser mulher, num ambiente que é majoritariamente masculino. E aí, quando ela finalmente entra, um dos membros dessa tripulação, ele tem uma fala super doce e ele consegue colocar na fala como se ele estivesse super preocupado com o bem-estar dela, perguntando para ela se não seria melhor ela diminuir a grade de exercícios dela, né? Porque podia ser cansativo para ela, enfim, dando um ar zeloso, né? E aí ele ainda falou, apesar dela ser uma super cientista, uma super profissional, um profissional brilhante, ele, ao apresentá-la,
na coletiva, né, enquanto ele primeiro fala o nome do homem, do astronauta que desistiu para que ela fosse no lugar, já diminuindo um pouco a sua posição. E não satisfeito, ele fala que seria ótimo ela acompanhá-los nessa viagem, porque as mulheres francesas têm fama de serem boas cozinheiras. Enfim. Né, e aí a mãe dela também falando que ela nunca chegaria a esse lugar porque não era um lugar de menina, não era uma profissão de menina, para ela deixar de sonhar. E lá estava ela rumo a Marte. E aí tem todo o pano de fundo da maternidade, enfim, é um filme bem, bem bacana. Eu terminei em prantos, né? E por diversas vezes ela também não pôde demonstrar fraqueza. Ela teve sempre que ser duplamente melhor, triplamente melhor que cada um dos homens que estavam lá. E enfim, tem uma frase no filme que é: poucas mulheres chegaram aqui. E aí eu me pergunto, será que poucas? Ou por que poucas? Né? Ou será que faltam registros dessas chegadas? E aí, nessa falta de registros, eu vou deixar outra sugestão de filme, que é o Ammonite, que é um filme com a Saoirse Ronan e a Kate Winslet. E ele fala de uma mulher, uma paleontóloga, né, que ela fala com muito amor. Eu não vou dar muito spoiler do filme. É um filme ótimo, um filme que o silêncio narra a história. E então é algo novo no audiovisual, né? O silêncio narrar mais do que as falas. E eu achei isso muito interessante, mas principalmente ela é uma paleontóloga e ela coletou o primeiro fóssil dela com 7 anos, se eu não me engano. E ela fala desse feito com um amor muito grande. Só que ela teve que vender, né, para se alimentar. Aí, quando o fóssil está exposto no museu em Londres, o nome dela está apagado. Então, assim, dá pra gente refletir um pouco sobre esse anonimato do tempo, né, das poucas apresentações que se tem. E aí, só como forma de instigar um pouco vocês, eu queria perguntar quem é... Não, Ju, não falei muitos spoilers, não. Quem é a mulher famosa, não vale mãe, não vale tia, não vale ninguém próximo. Quem é a mulher famosa da história que é a sua inspiração? Que é o seu... Nossa, sabe? Que é a sua musa inspiradora. Eu vou falar duas brevemente. Eu vou falar uma da literatura e uma do mundo real. Uma do mundo vivido e uma do mundo narrado. Né, do mundo vivido, eu acho que quem não sabia soube logo no início, que é Emily Brontë. Eu tenho um diário, meu diário carrega o nome dela. E sim, eu sou uma pessoa que deu o nome pro diário, mas enfim. Então, assim, eu não consigo mensurar o quanto a Emily é importante para mim. E a outra famosa da história que eu trago de um livro é a Evelyn Hugo, que foi, na história dela, do livro Os 7 Maridos de Evelyn Hugo, uma grande atriz de Hollywood que teve que fazer muitas coisas, abrir mão dela própria pela carreira. E no final da sua vida, no final da carreira, já aclamada, ela pôde finalmente revelar o seu maior segredo e revelar o seu maior amor também. E por que ela fez tantas coisas, né, ao longo desses anos. Então, assim, eu me encontro na Evelyn, não literalmente com um segredo igual a ela, né, mas com um segredo ali próximo. Né? Somos de letras diferentes, mas a história dela é muito tocante e a história dela é uma motivação muito grande também. E aí, qual é a sua motivação famosa? Comenta aí quem, né, nos comentários, aí eu vou lendo. E aí, nessa invisibilização das mulheres, citando o nome de Evelyn Hugo, e aí eu vou trazer um pouco pra mim, né, um pouco pessoal, esse ponto um pouco pessoal, e eu já vou caminhar para finalizar.
Nós temos a invisibilidade, como a Kátia trouxe, das mulheres negras, sim, e eu trazendo para mim a invisibilidade das tantas mulheres que amavam outras mulheres, sejam elas lésbicas ou bissexuais, e é importante para mim reconhecer agora, né, conhecer e reconhecer essas mulheres, né, ter essas mulheres, né, ver os seus amores narrados em livros ou contados na televisão, depois de tanto tempo, e ver o que elas passaram e saber e reconhecer que eu tô aqui hoje, que eu posso amar quem eu quero amar, porque elas sofreram lá atrás também. E aí eu deixo como referência o Ammonite também, Dixon, que é uma série, não tá eu pensei que era da HBO, anotei aqui que era, mas não é da HBO, eu me surpreendi quando eu tentei ver mais cedo, mas se eu não me engano é da Apple TV, mas tem nos Piratas da Vida, sobre a escritora, né, Emily Dixon. Gentleman Jack, que é a história de uma dona de terras, viajante, enfim, e ela tinha alguns diários criptografados que também são alvos de pesquisas e tudo mais. O próprio filme da Frida, o filme Vita e Virgínia, As Horas e Orlando. Orlando, que é um clássico literário da Virginia Woolf e que foi escrito para o seu maior amor, que foi a Vita, que é outra escritora, enfim. Deixo aqui essas sugestões, né? E às vezes, né? E aí, pulando um pouco, muitas vezes, né? Nesses silêncios, a gente vai se encontrando também na outra. A Isabela Roquette colocou Abigail de Andrade, Anitta Malfatti, a Lady Gaga. Gaga! Lembrei da Olivia Colman no Oscar. São mulheres incríveis também, Isa. E que bom, Isa, que você tá aqui. Adorei te ver por aqui também. E aí, muitas vezes, né, nesse silêncio, que é nesse silêncio que as nossas histórias se cruzam. A minha história se cruza com um ponto em comum dessas mulheres incríveis. A Isabela, com as tantas outras que ela citou aqui, cada uma com a que pensou em casa e com tantas outras que a gente desconhece, né? Nesse silêncio que junta, que une as nossas histórias e as nossas vidas, de alguma forma, e que nos impulsionam sempre ao topo, perdão, que nos impulsionam sempre ao topo. E às vezes nos basta um olhar, uma única palavra, um gesto, e somos capazes de compreender o que a outra tem a nos dizer, né? Reconhecer a sua dor, reconhecer que o seu grito silencioso de ajuda. Mas às vezes esse olhar também, esse reconhecimento, eles nos fogem. E aí, já caminhando no final, a gente traz esses dois casos onde algum silêncio é feito. E muitos diz. Às vezes o silêncio de uma emissora já diz tanto, né? É o caso do Robinho, que felizmente foi condenado na segunda instância, mas que infelizmente alguns ainda apoiam. E o caso do Márcio Smelly, diretor, ator, roteirista, enfim, que outros tantos, e inclusive famosos, vêm a público apoiar. E a fala dele, que diz muito sobre o que falamos aqui essa noite, sobre o que vivenciamos na pele todos os dias. O que mais você quer, filha, para calar a boca?
certeza da impunidade, o não medo de comprar o silêncio da vítima, de tentar apagar a dor que causou, a violência que causou e que permanecerá para sempre. E aí, quantas outras mulheres não vêm a público com medo de reviver a sua violência, como a atriz que o Márcio Smelling violentou tantas vezes, uma das suas vítimas, que teve que reviver a sua violência exaustivamente, cansativamente, por tantas e tantas vezes, para tantas e tantas pessoas, por tantas e tantas horas, e ainda assim há quem duvide de sua palavra, há quem não fique do lado dela, né? E quando ela veio a público, uma das coisas que ela escreveu foi que ela não veio antes com medo, porque não queria ser reconhecida como uma mulher que carrega essa dor. Então, muito já se diz, né? Márcio Smelling infligiu à atriz e a tantas outras, além dessa dor causada por esses homens, há a dor de ver na internet, né, por serem figuras públicas, pessoas fazendo piada, pessoas defendendo o seu agressor, pessoas duvidando de você, pessoas se questionando. Mas será que não queria? Mas será? O que será que ela estava usando? O quão bêbada ela estava? E isso importa? E esses casos nos mostram também que a gente tem que ter muito cuidado com a bestialização e a coisificação do agressor. Porque ele não é um monstro, ele não vem com uma tarja falando eu sou um monstro, ele não vem com pelo, com orelhas grandes, com boca e focinho. Ele é um cara normal, ele pode ser qualquer um. Ele pode conviver com a gente harmoniosamente. Ele pode nos desejar bom dia. Ele pode nos desejar boa noite. Ele pode nos beijar. Ele pode esbarrar na gente na rua e pedir desculpa. Ele pode se oferecer como ajuda. Ele pode, como Márcio fez, se colocar em defesa do movimento, em repúdio a qualquer ato de violência. Mas no fundo e por trás das câmeras, ele pratica violência sexual, mental, psicológica, verbal, moral. Porque a violência ela é muitas, né? Então a gente precisa ter cuidado com isso, porque ele pode ser qualquer um. E aí, como a gente combate isso? Como a gente se fortalece contra isso? Não apontando o dedo, né? É um primeiro passo de um caminho ainda muito mais longo, ainda muito mais sofrido, de uma luta que precisa ser constante e precisa se fazer ser ouvida. A Juliana colocou a maneira que a gente precisa se expor de uma maneira tão forte para ter alguma chance de acreditarem em nós, uma dor tão profunda que não nos permite a liberdade dessa dor ficar dentro de nós, de verdade. E nesse caso não nos permitem o silêncio do anonimato, não nos permitem o esconder das palavras, dos atos, né? E é a vítima em muitos casos, e aí eu não vou citar tudo, mas em Conto da Aia a gente tem muito disso, né? Eu prometi a mim mesma que eu não ia falar mais do Conto da Aia, mas enfim, não consigo. O Conto da Aia temos muito disso, e principalmente no
né? E a vergonha, a desconfiança. E essa mulher é condenada ainda que sendo a vítima, né? E, bom, que a gente permita que essas mulheres falem. E que a gente, de fato, as escute. Gente, deu certo quando eu fiz o teste? Eu vou tentar, só vou tirar aqui. E que a gente fale quando elas... E que a gente escute quando elas falem. Que a gente não julgue. E que a gente não questione a legitimidade das suas palavras. Que a gente se coloque enquanto coletivo junto a elas. E a gente precisa lembrar que a carreira do homem, ela não acaba. Vindos tantos casos de atores, músicos, escritores, roteiristas, diretores, enfim, que continuam, que seguem. A ele é sempre oferecido o benefício da dúvida, a desculpa do álcool, a ilusão da honra, a chance da rendição. A nós, as vítimas, cabe a marca na testa, cabe a fogueira, os olhares tortos, uma caixa de madeira ou a fumaça esquecida da lembrança. As marcas que ficam. As irmãs. As marcas que ficam eternas entre nós. E aí esse é o segundo texto meu, autoral, que encerra a noite. E a ilustração também é minha. No final eu a mostro melhor. Entre nós. Deixa eu só ajeitar aqui. Só um momento. Entre nós. O texto é da minha autoria. A imagem ao final, que será mostrada ao final, também não é. Como viemos parar aqui? Este é um questionamento. Este é um questionamento que permeia a história da humanidade. Acredito que pelo menos uma vez na vida alguém já o fez. Se não, o fará em algum momento. Seus sentidos são vários. Pode ir de uma crise existencial em busca de uma resposta divina ou ao entendimento do cosmos. Pode ser pela perplexidade ou descontentamento de se ver em um lugar desconfortável e inusitado. Um suspiro, um gole no café, um estalar dos dedos. Como viemos parar aqui? Meu olhar vai do livro aberto ao meu lado até a matéria que brilha na tela. Se essa carícia despretensiosa fosse capaz de amenizar as palavras. A tela do computador brilha uma segunda narrativa. Essa, o afago dos meus dedos, não pode se permitir a ilusão que seu toque é capaz de amenizar o que é dito. Pela televisão, meus ouvidos escutam uma terceira história ganhando corpo. Ou seria apropriado dizer perdendo o corpo. Porque é assim que me sinto diariamente, perdendo aos poucos partes de mim. Em comum, a dor que os três emanam.
Outra mulher, mais uma mulher, cai nas armadilhas do patriarcado. Uma apagou a vista, sua árvore caiu na terra, cedendo à tortura da violência da serra, sabe-se lá por quanto tempo teve que suportar. As outras duas pagam a prestação. Uma, aquela que ganha vida entre páginas, paga à medida que a leio e que a vivo em mim. Outra não tem a sentença do fechar das páginas. Não tem a segurança do fechar das páginas. Estará sempre exposta, sempre marcada, fora ela vítima e fora ela condenada. E somos sempre aquelas que encaram o veredito doloso, mesmo que a cadeira por nós ocupada seja da vítima. Levanto, silencio a televisão, mas não consigo fazer o mesmo com os meus pensamentos, que refletem a batida violenta do coração. O sangue que ele bombeia ferve, esquenta o meu corpo e me lembra: estou viva. O silêncio que a casa mergulha pesa em meu peito, o silêncio de muitas eu. O silêncio esmagado pela terra, sufocado pela água, desaparecido na lembrança ou pisado por engravatados e ou endinheirados. Abro a janela, o vento gela o rosto quente, o cabelo se bagunça em perfeita representação dos pensamentos. Da minha boca o grito. Quem escutou? Os vizinhos, de certo. Mas naquela fração de segundos onde o grito da minha alma quebrou o silêncio, muito mais ele atingiu. Tanto mais que os meus olhos não puderam ver. De volta ao silêncio, menos pesado, mas ainda marcado. De volta à posição inicial à frente do computador, minimizada a notícia, um breve olhar sobre o desenho da capa do livro. Um suspiro. Um papel virtual em branco. Hora das histórias se confundirem e seu grito ganhar o mundo. Precisamos ler o passado como algo que sobrevive no presente. Essa é a pista deixada por Sylvia Federici em Caliban e a Bruxa. As 3 violências que me cercaram no início destas linhas têm marcas no passado, me marcam e são marcadas por mim, assim como eu sou por elas. Nossos passos se misturam e confundem em pegadas vermelhas ao longo de nossa caminhada. Sylvia também nos oferece uma pista sobre essas marcas. Abre aspas. Cada fase da globalização capitalista vem acompanhada de um retorno aos aspectos mais violentos da acumulação primitiva. Fecha aspas. E a degradação das mulheres é uma das, abre aspas, condições necessárias para a existência do capitalismo em qualquer época. Fecha as aspas. Como podemos superar isso? Não posso oferecer aqui, em breves linhas, uma fórmula mágica a seguir. Tampouco seria capaz de fazer em linhas não tão breves, afinal, não há uma fórmula mágica. Melhor dizendo, não há um passo a passo capaz de nos guiar ao final do tabuleiro onde se encontra o pote dourado da igualdade. A fórmula mágica, essa talvez exista. Talvez ela nunca tenha nos deixado, talvez ela esteja aos cuidados da bruxa adormecida dentro de nós. Está na hora de despertá-la, pois as fogueiras estão cada vez mais alimentadas. Acontece que essa fórmula mágica, ainda que individualmente desperta, só tem poder em coletividade, no contato das mãos, no tom das vozes em cânticos e gritos de basta. Um estalar no pescoço arruma minha postura. Os dedos pairam sobre as teclas do teclado, ansiosos, sinto o seu formigar. Respiro fundo e os solto. Não demoram a escrever a única palavra que enfeita o papel em branco. É curta, mas é grande. Tem peso. Meus olhos ardentes a contemplam. Os dedos repousam exaustos na tela do aparelho. Permito-me, então, 1 minuto de silêncio. Por mim e por todas nós, enquanto a ardência dos olhos transforma-se em águas de sal, antes que o tic-tac das batidas dos dedos
Nas teclas quebra esse silêncio. Naquele momento sou eu e uma palavra. Eu e várias de mim. Várias de nós. Mayday.